Olá, muito boa noite. Bem-vindos ao episódio número 79 de Emoções em Podcast. E hoje vou ter comigo a Mónica Lemos. Olá, Mónica, Olá, tudo bem? boa noite. Hoje o tema vai ser o cérebro vai à escola. Pois vai. O cérebro vai à escola, mente, cérebro e educação. Então vou apresentar a Mónica Lemos. Para quem não conhece, a Mónica Lemos é psicóloga clínica na área cognitivo-comportamental e é também mestre em psicologia educacional. É especialista em neuropsicologia, intervenção precoce e educação especial pela Ordem dos Psicólogos. É formadora nas áreas mente, cérebro e educação e tem experiência em contexto escolar e também em contexto clínico. Neste episódio vamos falar sobre o projeto de formação O Cérebro Vai à Escola, um projeto que pretende aproximar o mundo das neurociências, da psicologia e da pedagogia. Então, muito obrigada, primeiro de tudo, Mónica, por teres aceito aqui o meu convite a estares presente no meu Eu tenho que agradecer. Tenho para... também seguido aqui o teu caminho, desde professora e agora com estes novos projetos, portanto também tenho muito gosto de estar aqui. Muito obrigada, muito obrigada. E realmente as pessoas devem estar bastante curiosas para perceber um bocadinho mais sobre este projeto. Do Cérebro Vai à Escola. E então vamos começar exatamente por aí. Como é que surgiu este projeto, O Cérebro Vai à Escola? Muito bem, então, na verdade eu trabalho em escola há muitos anos e fui sentindo necessidade de perceber um bocadinho melhor os mecanismos da aprendizagem, portanto também sou uma eterna insatisfeita em termos formativos e portanto fui-me desinstalando da formação de base que já trazia e lancei-me em novas formações e portanto a neuropsicologia acabou por ser assim um investimento grande que eu fui fazendo ao longo de vários anos e isso de alguma forma abriu-me aqui portas para este campo, que eu fui percebendo cada vez melhor como é que o cérebro aprende e o potencial que tem quem todos os dias ensina conhecer melhor estes mecanismos. E, portanto, no fundo, este projeto nasceu de forma muito pouco pensada e planeada. Foi uma coisa muito espontânea e para responder à necessidade das pessoas com quem eu trabalhava e ainda trabalho. Portanto, muitas das vezes os professores não têm uma resposta, não é? Para algumas perguntas, porque é que este menino não aprende desta forma, o que é que nós podemos fazer, que estratégias utilizar. E então, neste caminho de ajuda aos professores, não é? Neste caminho também formativo, acabei por sentir que era um potencial grande dotar os educadores e professores de um conhecimento mais aprofundado destas áreas. E então fui fazendo alguns pequenos momentos assim muito informais de encontro e fui percebendo que fazia muito sentido às pessoas investir neste trabalho de perceber melhor, então estas crianças que eu tenho à minha frente, como é que os processos se estão a dar, como é que elas estão a aprender. E portanto foi assim, acabou por nascer sem eu ter planeado propriamente o projeto. Certo. E nasceu há quantos anos? Tem que idade o projeto? Foi por acaso em fevereiro, já não tenho a certeza do dia exato, mas está neste momento a fazer 8 anos, portanto foi em 2017, a primeira experiência formativa. E entretanto já percorreu... Já tem uns aninhos agora de amadurecimento, não é? É verdade. Certíssimo. E então explica-nos um bocadinho mais a fundo sobre o que é que abordas nesse programa do Cérebro Vai à Escola. Se calhar já houve alterações nestes últimos anos, não é? Se o projeto tem 8 anos, com certeza que se calhar começaste a trabalhar numas áreas e, entretanto, agora já deves ter as coisas um bocadinho diferentes. Em que é que consiste este projeto? Fala-nos assim de algumas temáticas que tu costumas abordar. Eu criei realmente um esqueleto, vá lá, de base formativa em termos de conceitos e temas que eu considerei que eram a base para alguém que ajuda crianças e jovens em aprendizagem. E depois realmente, como tu dizes, também me fui adaptando um pouco àquilo que foram as necessidades que também fui notando no público-alvo e as pessoas que já tinham feito as formações de base, depois elas próprias às vezes iam dando sugestões, não é? E portanto as coisas foram crescendo naturalmente. Os temas de base, vá lá, que eu normalmente aconselho a quem nunca fez formação nesta área iniciar, no fundo é percorrer um bocadinho o percurso que o nosso próprio cérebro faz quando está a aprender. E, portanto, começar por perceber melhor a atenção, que é a porta de entrada de qualquer informação, não é? Para aprender precisamos realmente da atenção. E, portanto, descobrir um bocadinho como é que os mecanismos da atenção funcionam, o que é que são elementos distratores,
como é que eu posso organizar os grupos e as salas de aula de forma a tentar poder fugir, não é, desses distratores e Não, também haver mais foco e haver mais concentração, não é? exatamente, e ajudar os próprios alunos também a perceberem-se disso, quando já são um pouco mais crescidos, também já têm capacidade eles próprios de se questionar o que é melhor para mim, ou quando estou a estudar em casa, o que é que resulta melhor comigo, não é, em termos Certo. de atenção. Depois vêm um bocadinho os mecanismos da memória, Okay. que se não guardarmos a informação também não aprenderemos, obviamente, é só Certo. ter no imediato, mas depois não fica lá, e portanto perceber que não há só uma memória, que há uma série de memórias e como é que elas vão funcionando até àquilo que nós podemos chamar uma memória de longo prazo, aquela que nós gostávamos todos que eles ativassem quando estão a aprender, não é? Que às vezes fica ali só colado como cuspo, como os meus pais me diziam quando nós estudávamos de Estudam véspera. muito para o teste ou para o exame naquela altura e passado Exatamente. uma semana ou um mês já não se lembram de nada, o que às vezes Exatamente. E portanto, como é que este processo vai tendo várias fases, não é? Aquela memória muito imediata, Certo. depois uma memória de curto prazo, depois então uma memória de longo prazo. O que é necessário fazer para que as informações vão percorrendo este caminho até ficar realmente consolidadas nesta memória mais de longo A prazo? aprendizagem, Portanto, é um sim. bocadinho o tema das memórias. Muito também, e um tema muito caro para ti, o cérebro emocional, não é? Perceber que é muito importante que as emoções também estejam dentro da sala de aula. Eu às vezes faço essa rasteira nas formações e digo para as pessoas posicionarem com post-its e tal. Então onde é que põe as emoções na sua sala de aula? Deixa lá fora, no recreio, põe lá dentro. Há alguma tentação de achar que as emoções atrapalham a aprendizagem, então é melhor pô-las fora da sala de aula. Depois do workshop percebem rapidamente que afinal têm que mudar o post-it de sítio, porque Certo. é essencial, não é, estar realmente ativado emocionalmente para aprender bem. Sim. E portanto este também é E se estiverem tema. entusiasmados e a gostar da aprendizagem e a viver e se termos um bocadinho de humor, E ainda melhor vai afetivamente, ficar, não é, não é? ligados também, muitas vezes, Claro. àquele que está a ensinar, aos colegas com quem está a aprender. Pronto, portanto, é também um canal aqui muito importante e, portanto, outro tema que muitas vezes também é trazido. Depois as partes mais executivas, que é, no fundo, temos aqui a matéria-prima toda, mas depois como é que isto tudo se põe a funcionar? Eu às vezes uso a metáfora, eu uso muito metáforas sempre. Em Ok. todos os meus temas há sempre muitas metáforas para que as pessoas Para ajudar consigam a fazer imaginar as associações, coisas não é? mais palpáveis, não é? Porque isto do cérebro é algo, principalmente às vezes os professores sentem, isto cá não deve ser bem para mim, parece muito complexo. E realmente posso dizer que algo que caracteriza um bocadinho este projeto e que eu tenho sentido muito isso do feedback, é que consigo muito chegar àquilo que é o terreno e as vivências do dia a dia de quem faz a formação, ou seja, as pessoas realmente ficam depois com a noção de que isto não é assim tão palavrões só e complicações de conceitos muito É a complexos. forma também como tu Exatamente. fazes a formação, não é? Que tem tudo a ver com as estratégias que vais utilizando, o tipo de metodologias que utiliza vai fazer toda a diferença, porque se Claro que calhar sim. existe um outro formador que vai falar exatamente dos mesmos contextos que tu e vai ser uma grande seca porque é só teoria. Então, Pois, o isso tipo é de uma das coisas estratégias que que eu tu tenho usas não sentido. tem, pode haver teoria, porque eu acho que a teoria faz Claro, sempre sem falta, não é? dúvida. Tem que se contextualizar, tem que Ou tem se que se mostrar contextualizar, o que é que a mas ciência já conhece sobre aquele tema, mas depois passar muito para situações de estudos de caso, de pôr principalmente, eu uso muito essa estratégia de o formando passar pela experiência atencional de memória, ou seja, ver exercícios que fazem com que o próprio formando sim, tenha a noção do que é que lhe está a acontecer e ok. isso é uma experiência que é muito marcante e, portanto, isso levamos sempre connosco muito essa parte mais emocional da formação, Certo. independentemente daquilo que se possa oferecer, de documentação, de coisas para ler depois. Sim. Agora, as vivências que houve As na vivências formação, é o que vai ajudar a consolidar aquilo que se aprendeu, porque são as exatamente, experiências que a pessoa se vai recordar com muito mais facilidade, mais do que a matéria teórica, é ligar a experiência à matéria teórica, não sem é? dúvida. Sim. Pronto, e portanto este caminho todo eu acho que também tem depois contribuído muito para um capítulo, vá lá, que eu também tenho sido convidada, às vezes até por escolas para ir dinamizar, que é um bocadinho as práticas inclusivas, ou seja, a neuropsicologia
acredita muito, não é, de que não há duas formas iguaizinhas de aprender e, portanto, há esta, no fundo, é como se fosse uma impressão digital, não é? O nosso cérebro tem um funcionamento muito próprio e esta neurodiversidade é algo que cada vez mais todos nós temos que respeitar, não é? Sim. E, portanto, também dá um contributo grande para os professores depois conseguirem olhar para o seu grupo com um olhar um bocadinho mais compreensivo, não é? Esta criança se calhar recebe melhor informação através de um vídeo, ou através, esta criança se calhar precisa de experimentar, pôr as mãos na massa, fazer um teatro. Os visuais, os auditivos, os sinestésicos, não é? Cada um aprende de sua maneira. Se o professor souber qual é que é a melhor maneira de cada um aprender na turma, vai conseguir diversificar muito mais as estratégias, não é? E se um professor estiver habituado, digo eu, não é? Que já estive nesse papel também, professora de crianças e jovens, neste momento não que só estou a trabalhar com adultos, mas eu tentava passar sempre por várias metodologias para chegar a todos. A todos. O professor que só utiliza sempre o mesmo método, não vai chegar a todos, porque cada um vai aprender de sua forma, não é? Exatamente. Portanto, isso eu sinto que também é uma grande mais-valia, as pessoas vão desenvolvendo que realmente sentem-se mais capazes de chegar a todos, compreendendo melhor estes aspectos. Depois também vai havendo aqui às vezes alguns temas que são assim mais quentes e que também há alguma preocupação às vezes com determinadas etapas do desenvolvimento, por exemplo, o cérebro na adolescência também é um tema que eu comecei a desenvolver já há algum tempo, porque há investigação recente das últimas décadas sobre o que é que se passa no cérebro de um adolescente que o torna, não é, tão desafiante para nós adultos. Eu tenho agora um cá em casa também, portanto, passei da teoria para a prática mesmo, logo em casa, não é? todos os dias, e realmente também conseguirmos perceber, ok, não é só um turbilhão de coisas, mas é uma oportunidade gigante que temos à nossa frente, um cérebro na adolescência, porque tem uma permeabilidade, ou seja, uma neuroplasticidade novamente muito grande, tal como na primeira infância nós sabemos que o cérebro tem. Ou seja, há uma segunda janela de oportunidade na adolescência em termos de neuroplasticidade, e isso é algo que é relativamente recente, estas descobertas. Portanto, acho que também é um campo bastante interessante e que dá assim uma esperança, no fundo, para quem trabalha nestas faixas etárias, que normalmente está sempre muito desgastado e sem ideias do que é que se passa, para conseguir pôr os miúdos em sala de aula interessados no que se está a passar. E diz-me uma coisa, este projeto na altura foi pensado para professores e educadores de infância, ou seja, tu trabalhas com professores que dão desde o pré-escolar a professores de secundário, universitário, vais até que faixa? Sim, eu fui pensado para professores e educadores, mas na verdade tenho procurado uma grande diversidade de pessoas que estão ligadas à educação. Ou seja, terapeutas, psicólogos, até pais. Em alguns casos eu explico aos pais que o tema pode ter ali umas nuances que vamos entrar um bocadinho mais em exemplos de sala de aula, etc. Mas há vários pais que já participaram e que dizem que foi super útil também. Portanto, não tenho assim uma restrição muito grande, mas o grosso, vá lá, da população-alvo é realmente educadores, professores, docentes, não é? E os técnicos que trabalham em educação. Certo. Mesmo que trabalhem individualmente em gabinete, muitas das vezes acaba por ser bastante útil perceberem estes mecanismos todos que estão por trás da aprendizagem. Eu acho que para todos os pais que tenham crianças e jovens é importante saber mais sobre este Exatamente. mesmo, não é? Qualquer que seja a sua área, eu acho que seria interessante toda a gente saber um bocadinho mais. E quais é que têm sido agora assim os principais desafios que tens encontrado neste projeto? Quando, no momento da pandemia, pronto, vivi assim um grande desafio, todos nós, não é? Vivemos. Eu na altura não tinha realmente nunca dinamizado formação via online e, portanto, equacionei realmente essa possibilidade e correu muito bem, porque também dei a possibilidade a pessoas que se calhar vivem em contextos mais isolados de poderem juntar-se aos grupos. Continuo a gostar mais de formação presencial, mas neste momento realmente dinamizo mais online do que presencial. O que sinto é que também tem uma riqueza às vezes grande, nós termos grupos em que temos pessoas dos vários pontos do país, por exemplo, com realidades de educação bastante diferentes. As ilhas, por exemplo, até a nível legislativo,
são bastante diferentes do continente, portanto, sempre temos alguém nos Açores, Madeira, percebemos logo que trazem outras ideias, nós resolvemos desta forma uma situação de uma criança e vão surgindo muitos exemplos que também são ricos, não é? Para quem está a fazer a formação, alargar horizontes e perceber que não há só uma forma de lidar com situações difíceis, que todos nós às vezes vamos vivendo em educação, não é? Claro, portanto, tem esse lado interessante também. Sim. Depois, tem sentido... Desculpa, Ana, diz. Diz. Estava aqui a ver um comentário da Maria João Mota Pereira. Se a educação fosse realmente realizada como as neurociências definem, não existiria educação inclusiva, pois existiria efetivamente flexibilidade curricular. Exato. Já não era preciso, não é? Seria natural. Por aí. Ela também tem um projeto muito interessante. Aliás, também já foi aqui minha convidada nas Emoções em Podcast. Eu não vejo os comentários, portanto, aí peço mesmo a tua ajuda para poder... Se havia aqui mais alguém a fazer algum comentário, mas não, por enquanto ainda é só a Maria João Mota Pereira. E em relação a desafios, também tenho lançado assim com algumas iniciativas um bocadinho diferentes desta base, ou seja, o ano passado, por exemplo, comecei a dinamizar alguns workshops para pais, no sentido também com uma linguagem bastante mais próxima e mais virada para aquilo que é o apoio de um filho em contexto de trabalho de casa, pronto, este tipo de... Porque assim, para além de psicóloga clínica também és mãe e também sabes as dificuldades que os pais enfrentam, não é? No acompanhamento dos filhos quando estão na escola, não é? E, portanto, também foi assim uma dimensão nova que tentei investir um bocadinho, que sinto também que correu bem, ou seja, as pessoas que participaram sentem que realmente foi uma ajuda em estratégias práticas para levar para as suas casas, portanto, acho que é um campo a continuar a explorar. E eu também agora tenho achado que é interessante, é uma valência que eu tenho posto em prática mais no local de trabalho, colégio onde trabalho, mas também agora, em termos clínicos, começar a pensar nisso, que é trabalhar as competências metacognitivas das crianças e dos jovens, para que eles fiquem cada vez mais conscientes do seu processo de aprendizagem e, portanto, possam eles próprios escolher o que é que funciona melhor com eles, escolher o que é que para mim resulta melhor para não me distrair, o que é que para mim resulta melhor para memorizar. Se eles compreenderem melhor o seu processo, também se sentem mais a controlá-lo, não é? E, portanto... E lá está, alguns gostam de estudar a ouvir música, outros gostam de estudar a fazer resumos, outros gostam de estudar a fazer esquemas. Eu sempre adorei fazer esquemas, mapas conceituais, li estes conceitos, fazia esquemas, ligava os conceitos de uns com os outros e depois parece que ficava com a imagem mental do esquema e ajudava-me a relacionar os conceitos todos. Não é? Exatamente. Mas cada um há de ter a sua forma de estudar e cada um tem que encontrar o seu método. Encontrar o seu estilo e os pais também respeitarem um bocadinho essas diferenças, que às vezes também têm aquela tendência, mas o teu irmão sempre estudou dessa forma e era tão bom aluno, também tens que estudar assim. Pronto, e é um bocadinho este desmistificar que se tem que fazer às vezes. Diferente e cada um se calhar aprende a sua forma, não é? Exatamente. Quanto mais soubermos de técnicas, melhor vai ser para escolhermos aquilo que é o mais indicado para nós. O que funciona muito bem para um filho não funciona nada bem para o outro. E os pais têm que entender isso, não é? São todos diferentes. Olha, e feedbacks que tens tido ao longo destes anos todos, feedbacks que já tenhas recebido dos participantes? Olha, eu por acaso há uns anos, já foi há uns anos, mas foi muito interessante. Na altura ia a uma conferência sobre neurociências e educação em Londres e então desafiei-me a mim própria a tentar recolher dados sobre o tempo de projeto que já tinha para poder propor um póster. E assim foi. E então consegui recolher realmente as opiniões de quem já tinha feito estas formações nos últimos anos e tentar perceber o que é que elas notavam ou na sua forma de ensinar ou na sua postura pessoal de pesquisa de mais informação científica. Portanto, em vários campos, no fundo. E realmente consegui uma amostra interessante de pontos diversos do país, portanto acabou por ficar bastante representativa de Portugal, julgo eu. Iniciaste o projeto, andavas pelo país todo a fazer as Sim, é verdade, era convidada para ir a todo lado, lá ia eu
de mala feita, toda contente a conhecer Portugal de les a les. E, entretanto, recolhi esses dados e conseguimos realmente mostrar um bocadinho que as pessoas globalmente sentem várias coisas e algumas surpreendentes que nem eu própria tinha me lembrado de perguntar, não é? Em campos mais abertos e outros comentários que queira deixar, etc. Sim, nos comentários, Pela não é? Naquela parte final. Exatamente, pessoas a referir, para além das minhas perguntas mais fechadas, para fazer gráficos, não é? E uma coisa claro, assim para a mais parte bonitinha, estatística. depois também recebi uma série de comentários que me fizeram refletir e que fiquei bastante satisfeita, porque várias pessoas referiam aspectos ligados com a relação diretamente com os alunos, ou seja, que sentiam que tinha a sua relação com os alunos tinha melhorado, a qualidade da relação, depois de terem compreendido mais profundamente uma série de aspectos do funcionamento do indivíduo e que se sentiam professores mais competentes humanamente falando, não Sim, só em na termos relação de pedagógica e conteúdo. na relação humana, não é? E, portanto, eu fiquei muito satisfeita porque esse nem era um objetivo direto, será Certo. indireto, não é? Que as pessoas sentem após estes momentos formativos e muitas delas também se tornaram pessoas mais interessadas em continuar a pesquisar. E isso é uma das grandes missões deste projeto, é realmente alicerçar a educação com a ciência, não é? Ou seja, há muitas práticas pedagógicas que resultam por tentativa e erro, mas que bom que é as pessoas poderem, de antemão, ter acesso àquilo que já foi validado cientificamente e que lhes pode poupar uma série de tempo de andar ali, tentativa e erro, isto não resulta, por aqui não resulta. Porque é giro ver muitas pessoas a dizerem eu já fiz isto algumas vezes, mas não sabia que isso resultava porque... E pronto, e então é isto no fundo. Nós não descobrimos a pólvora, não houve aqui um volte-face gigante, os professores já sabem muito bem o que andam a fazer há muitos anos, mas realmente as neurociências têm aqui uma vantagem que é os equipamentos evoluíram muito nas últimas décadas e neste momento nós conseguimos, não sei se as pessoas têm essa noção, mas, por exemplo, através de magnetoencefalografia nós conseguimos saber o que se passa em cada sítio ao milissegundo. E, portanto, isto é ter uma noção, não é? Ao vivo, quase, o que é que se está a passar quando, por exemplo, esta menina está a fazer um problema de matemática, ou o que é que se está a passar quando está a escutar uma música, ou pronto, obviamente isto não se faz no dia-a-dia, só com estudos, obviamente, mas dá-nos uma noção da cascata de acontecimentos dentro do cérebro que se passa, não é? E isto é um potencial enorme para perceber aquilo que é a normalidade, que é uma das coisas que eu defendo muito neste projeto, é que é menos comum as pessoas procurarem informação para compreender o desenvolvimento normativo. Normalmente as pessoas procuram para as dificuldades de aprendizagem diretamente. Mas na neuropsicologia nós temos muito esta bandeira que é, se não compreendermos o desenvolvimento normativo, não vamos saber agir bem quando há uma dificuldade. Porque sim. é dessa comparação que surgem as estratégias bem pensadas. Tem que se saber como é que é o processo normativo. Claro. E, portanto, também tenho lutado um bocadinho com isto de não vamos falar em dislexia, não vamos falar em déficit de atenção. Vamos falar como é que o cérebro aprende a ler. Como é que o cérebro foca. Depois vocês vão chegar lá, quando perceberem que há um desvio. E diz-me uma coisa, o projeto do Cérebro Vai à Escola já tem vários níveis, tipo o nível mais básico para quem fez, depois o outro, Para já não construíste cada vez mais complexo ou ainda não? Ainda não, mas já houve pessoas a falar nisso. Eu Tipo queria nível saber 2. mais, será que isto ainda dava para aprofundar mais? Já vai havendo um conjunto de pessoas que já fez, vá lá, a panóplia base e que continua com vontade de saber mais, mas isso para mim ótimo. já está ganho, não é? Que é essa a minha missão, é pôr realmente as pessoas, porque existe um conceito, não sei se já terás ouvido falar, e quem nos está a ouvir, que são os neuromitos, que é algo que realmente em Portugal também foi estudado pela Joana Rato e pela equipa do professor Castro Caldas, da Católica, já há uns anos fizeram um estudo também com os professores portugueses para perceber se nós também éramos vítimas, vá lá, destes neuromitos, e obviamente somos, todos nós, em muitos países já foram feitos estudos sobre isto, que é nós acreditamos em muitas coisas que não são verdade. E também muito porque esta questão das neurociências também se tornou às vezes uma moda, não é? E às vezes, se houver uma reportagem televisiva pouco cuidada ou uma revista mais light, que não é científica, podem surgir algumas coisas que não são verdade e que as pessoas
vão captando, não é? E, Sim. portanto, isto também é uma das coisas que eu tenho fomentado na formação, é tentem sempre procurar informação em sites fidedignos, com uma Exatamente. pesquisa cuidada, porque há muita desinformação, como sabemos, não é? Certo. E, portanto, sobre o cérebro também não foge disso, ou seja, há uma série de ideias feitas que as pessoas têm que não correspondem à verdade em relação ao cérebro. E, Pois. portanto, quando as pessoas dizem, fiquei com vontade de continuar a saber mais e continuar a pesquisar, para mim está a ganho. É essa a minha missão. É espetacular. Muito bom. Muito bom. Como tu sabes, isto é um programa que pretende aumentar níveis de saúde mental e de bem-estar, e por isso eu também gostava que nos partilhasse aqui 2 ou 3 hábitos que tu tenhas, podem ser diários ou semanais, em prol da tua saúde mental e do teu bem-estar. E com filhos em casa ainda mais precisamos. Uhum. Não é? Olha, eu, um deles tive que fazer suspender durante um tempo, mas felizmente em janeiro já regressei, que é dançar. Tive uns Boa. problemas de saúde nos joelhos que me fizeram parar um bocadinho, mas dançar para mim é uma das melhores terapias que eu tenho. Tão E bom. portanto é um momento semanal, para já, se correr tudo Certo. bem, bissemanal em breve, que eu sinto que cuida bem de mim e que também me ajuda a expressar, não é? De uma forma alternativa aquilo que são as minhas emoções do meu dia. Certo. E também tenho um bocadinho o hábito de ler antes de ir dormir, não todos os dias, mas com bastante frequência. Evito um bocadinho o passar da televisão diretamente para ir dormir, né? Que é o que se calhar é tendencialmente mais usual. Eu tento muito passar pelo momento da leitura, que me ajuda a ficar um bocadinho mais introspectiva, uma postura... Começas a acalmar o cérebro, não é? Sim. Está na altura de começar a acalmar. Na televisão, se calhar, não acalmas tanto. Portanto, acho que isso é assim, são assim as coisas que eu neste momento identifico assim mais frequentes, que eu tento fazer para cuidar de mim também. Bem, e uma mensagem final que queiras deixar a todos? Uma mensagem. Eu acho que cuidar bem do cérebro passa muito por dormir bem, que é algo que nós não falámos agora muito, mas as memórias estão muito, muito ligadas com o sono, com a qualidade de sono, e portanto a aprendizagem está muito ligada com o sono e o nosso bem-estar emocional, obviamente, também, não é? Para não termos aquelas oscilações grandes. Portanto, dormir bem é muito importante. A alimentação é muito importante também para o funcionamento de um cérebro saudável. E depois eu acho que um desafio assim que se fala menos e que eu acho super interessante para continuarmos sempre com um cérebro muito ativo é continuarmos a aprender. Ou seja, não ficarmos acomodados, não é? A ideia de eu já não tenho idade para estas coisas, não é? E, portanto, desafiarmos, sair fora da caixa de vez em quando, irmos para zonas que são desconfortáveis inicialmente, mas que obrigam o nosso cérebro a adaptar-se, a ter que aprender uma perspectiva nova. Isso, de alguma forma, é muito protetor e vai dar-nos mais também na longevidade. Até na flexibilidade mental, de pensar noutras Exatamente. formas, noutras estratégias. É totalmente... Portanto, é assim, o meu conselho é cuidar bem também deste órgão tão complexo e que comanda tudo, não é? Muito bem. E agora, sei que tens aí assim, uns projetos atualmente que gostava que tu partilhasses connosco. Que projetos atuais é que estão aí quase? É verdade. Agora tem estado na ordem do dia aqui um tema que tem sido alimentado por muitas polémicas, não é? Estas questões ligadas com a educação e com as questões do mundo digital. Então, também derivado a trabalhar em contexto escolar e lidar com muitos pais que têm muitas dúvidas, no lado mais clínico também, muitas vezes os pais questionam o que é que deverei fazer. Então, também me apercebi que se calhar este também seria um tema interessante a tratar. E perceber, portanto, no fundo ajudar as pessoas a perceber os impactos que este mundo digital vai tendo no funcionamento do cérebro, por um lado, e depois também, em termos de fatores de risco, a nível até, lá está, sinais de alerta em termos de saúde mental, que podem indiciar que esta criança ou este jovem está a dar sinal de sofrimento, de isolamento, pronto, e portanto, de alguma forma, se calhar não ficarmos muito por aquela pergunta mais direta que tem sido mais
polémica até nos contextos dos mídia, não é? Levar telemóvel para a escola, não levar telemóvel para a escola, não queria bem ficar por aí, ou seja, será que é essa a questão? Gostávamos de ir um bocadinho mais a fundo e explorar vantagens, desvantagens, sinais de alerta, no fundo, literacia digital. Parece-me mais por aí o caminho. Do proibir será sempre algo que não sei se é tão construtivo, mas no fundo ajudar não só as crianças e os jovens, como as próprias famílias a perceber como é que podemos regular a utilização destes equipamentos que também são tão importantes e que não vale a pena negar, não é? Que fazem parte da nossa vida todos os dias. Portanto, há aqui uma perspectiva de, por um lado, alertar e dar conhecimento, por outro, ajudar na prática as famílias a saberem como é que eu posso fazer esta regulação nas plataformas online, como é que eu limito o tempo de ecrã do meu filho, como é que eu faço para saber que sites é que ele anda a consultar. E, portanto, nasceu aqui esta ideia deste webinar, que vai ser já no próximo sábado, entre as 5h30 e as 7h, em parceria com o meu marido, que é engenheiro informático e que trata de todas essas questões e que domina bem como é que esta parte muito prática, que às vezes as famílias têm dificuldade, quando não são das áreas das informáticas, de lidar, não é? E, portanto, há crianças muito pequenas, sem qualquer controle daquilo que andam a ver, etc., e realmente os riscos são grandes. Portanto, considerámos que se calhar era interessante dar uma perspectiva de conhecimento, por um lado cientificamente aquilo que tem sido estudado, por outro lado muito prática de como é que eu no meu dia-a-dia posso ajudar a que em família haja uma maior noção do que é que as crianças e os jovens andam a utilizar, quantas horas, que tipo de sites são ou não adequados à idade, e é esta a proposta. Muito Está aqui bem. o QR Code que dá acesso diretamente ao formulário de inscrição, se tiverem curiosidade de consultar. E, portanto, deixar já aqui o convite. Depois eu também deixo, quer no Spotify, quer no YouTube, o link direto, exatamente com o link deste QR Code, para quem não conseguiu digitalizar. Mas de qualquer forma, têm todos os contactos, vão ficar com todos os contactos da Mónica Lemos, das redes sociais que ela mais utiliza, alguma dúvida que tenham. Aliás, também está aqui o e-mail, não é? Exatamente, o cerebroascola@gmail.com. @gmail.com. Por isso, alguma dúvida que a pessoa tenha, também pode mandar o e-mail e a Mónica com certeza que vai responder prontamente, não é? Porque é já no próximo sábado, das 5h30 às 7h, a não perder. Para além deste projeto, ainda temos aqui uns minutinhos, se quiseres falar de mais algum outro projeto, queres comentar? Sim, um bocadinho ligado com aquilo que estava a falar, de, no fundo, investirmos aqui também um bocadinho nos próprios miúdos, nas crianças e nos jovens, em aprendizagem. Também surgiu agora esta perspectiva numa das clínicas onde eu trabalho. Faço a publicidade, mas terei que identificar. Não, claro, então. É o Centro de Desenvolvimento Passo a Passo, que fica ali na zona de Lumiar, em frente ao estádio de Alvalade, clubismos à parte. E a ideia será, num conjunto de 7 sessões, portanto, às quartas-feiras, às 6h30, termos uma sessão, portanto, 7 semanas, em que, por temas, iremos abordar com jovens do 6º ao 9º ano como é que realmente eles aprendem, ou seja, cada semana iremos abordar um tópico com a perspectiva de que eles levem depois também com eles estratégias práticas para melhorar os seus momentos de estudo autónomo depois em casa. É assim um projeto que se chama Tu Conduzes o Teu Cérebro e que também está agora a começar já é um filho do Cérebro Vai à Escola. Exato, já é mais ou menos. É isso mesmo, Ana. Muito bom, muito bom. De qualquer forma, eu vou deixar todos os contactos da Mónica, como eu já tinha dito, para quem tiver depois alguma dúvida e quer entrar em contacto diretamente com ela, depois também entrará através das várias redes sociais. Este episódio fica sempre gravado, quer no Spotify em áudio, quer no YouTube em vídeo, e tem lá todas as informações. Muito obrigada, Mónica. Muito obrigada, eu mais uma vez. Aqui comigo hoje. Foi ótimo. A partilhar aqui um bocadinho do mundo
que é todas estas temáticas da neurociências, da psicologia, da pedagogia, tudo integrado, não é? O encontro de todas estas áreas, que é fabuloso, e ainda bem que existem pessoas como tu também a trabalhar estas temáticas também. E a todos os que ainda nos estão a ouvir, despeço-me até à próxima semana para mais um episódio de Emoções em Podcast.